Seja bem-vindo ao podcast Café Amargo. Através desse podcast você conhece pessoas de Ribeirão e região que fazem a diferença. E eu estou aqui hoje com meu colega de bancada novo. Pessoal e velho. Primeira vez que a gente usa essa configuração, né? Sempre eu e o Glaucio. Agora hoje estamos aqui, eu e o Maicon, para passar uma mensagem, vamos dizer assim, um pouco diferente para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí. E a gente está aqui com o padre Marcos Cândido. Então, um salve pro pessoal. Muito obrigado, antes de tudo, né, pela oportunidade e o convite de estar aqui. E eu saúdo a todos os que nos acompanham nesse momento. Muito obrigado. Isso aí. Hoje o tema é Natal. Nós vamos falar sobre Natal e nada melhor do que trazer um padre para falar sobre Natal, não é mesmo? Infelizmente, a gente, nesses últimos tempos, né, nesses nossos tempos, a questão do Natal ela é vista muito com a visão comercial, né? Então, e definitivamente não é isso, e a gente vai abordar isso hoje aqui nessa mesa, tá? E a gente vai entender um pouquinho sobre espero, né, que os senhores e eu também entendam um pouquinho sobre o Natal. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho o padre. Padre, o senhor nasceu em Ribeirão. Fala um pouquinho da trajetória do senhor, como que o senhor se tornou padre, como que decidiu ser padre, ou se tinha em mente outra profissão, como é que foi isso? Então, eu me chamo Marcos Cândido, né? Eu sou padre ordenado no ano de 2001. Próximo ano eu faço 24 anos de vida sacerdotal. Eu sou mineiro, eu nasci na cidade de Frutal. Meus pais, na verdade, são do sul de Minas. Na década de 70 foram morar ali na região de Frutal. E eu acabei nascendo, então, naquela cidade. E com menos de um mês já estava aqui em Ribeirão Preto. Então, eu me considero um ribeirão pretano, na verdade, né? E venho de uma família numerosa, nós somos em 8 filhos, né? E, enfim, eu, no ano de 1994, entrei no seminário de Brodowski, Maria Imaculada, onde os padres de Ribeirão Preto são formados. E ali eu morei 7 anos. Então, foi um período muito rico da minha vida, né? E que me trouxe até aqui, onde estou agora. E como é que foi decidir isso? Vou ser padre. Como é que foi isso? Eu venho de uma família católica, né? Para nós, o domingo era um dia sagrado, de fato. Sagrado no sentido de que não havia dúvida de que o domingo era dia de ir à missa, né? Eu me lembro muito bem, era criança, nem passava pela nossa cabeça a possibilidade de não ir, porque a missa era alguma coisa que fazia parte da nossa rotina, né? Então, todos os domingos de manhã a gente ia à igreja, fiz catequese. A minha paróquia de origem é a paróquia Santo Estevão, aqui em Ribeirão Preto. E ali eu comecei, então, depois da catequese, a frequentar o grupo de jovens. E o grupo de jovens foi um momento muito marcante, né, para minha decisão vocacional, porque foi ali que eu aprendi a me envolver mais fortemente com as coisas da igreja, de maneira mais consciente, né? Então, aos 17 anos, eu me lembro que decidi ir para o seminário, procurei o padre da época, conversei com ele, ele foi me orientando, me encaminhando, e eu apenas tinha completado 18 anos, já estava ali dentro do seminário, né? E então, na verdade, a decisão ela foi fortemente marcada por essa experiência no grupo de jovens, onde eu assumi cargos de liderança, de coordenação ao lado de outras pessoas. Foi um momento rico de trabalhos na paróquia, de assistência, de caridade. Então, tudo isso foi formando a nossa personalidade cristã e a nossa vocação. O senhor estudou 7 anos no seminário. Sim. Até se tornar padre. Depois o senhor passou um período fora do Brasil também. O senhor poderia falar um pouco? Naquela época em que eu estudei, a formação de um padre na Arquidiocese de Ribeirão Preto era uma formação de 7 anos. Então, todos os padres daquele período foram formados nesse prazo de 7 anos. Hoje tem um ano a mais. Hoje foi inserida uma etapa chamada etapa propedêutica, né? Então, é a etapa que precede a formação no seminário de Brodowski. E aquela formação em Brodowski, ela se concentra fortemente em 7 anos de estudo, 3 anos dedicados ao estudo da filosofia e 4 anos ao estudo da teologia, né? Então, digamos que assim, essa é a configuração da formação de um padre em Ribeirão Preto. Mas quando eu terminei os meus estudos em Brodowski, eu tinha um anseio muito grande em continuar me formando, me preparando ainda um pouco melhor, né? E eu me lembro que algum tempo depois da minha ordenação, eu procurei a USP aqui de Ribeirão Preto, né? Me inscrevi como aluno
como um aluno, agora eu não lembro o termo exatamente, mas como um aluno ouvinte, né? Esse é o termo. E logo em seguida me inscrevi para o programa de mestrado na USP aqui de Ribeirão Preto. Eu fiz um trabalho numa das áreas do mestrado que se chamava História das Ideias Psicológicas. Quem foi a minha orientadora foi a professora Marina Massimi. E a professora Marina Massimi me apresentou alguém muito especial, né? Um antigo professor da USP, falecido no ano de 1992, chamado Miguel Rolando Covian. Inclusive, o professor Covian, o ano que vem, completam-se 70 anos da sua chegada no Brasil. Ele foi professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele era formado na área de neurociência. E aí eu pude entrar em contato com seus escritos. Embora ele fosse um cientista, um pesquisador, ele tinha muito interesse por uma formação integral. Então se dedicava a outras áreas, como a filosofia, a teologia, o estudo da arte e assim por diante, né? E conhecendo os escritos do professor Covian, me interessou muito o aspecto que ele trabalhou sobre a relação entre ciência e religião, né? E digamos que esse foi uma questão decisiva que orientou os meus passos seguintes. Porque depois que eu concluí o meu mestrado na USP de Ribeirão Preto, eu prossegui com os meus estudos indo para o exterior, de fato, estudar. Então eu fui para Roma. Em Roma eu fiz um novo mestrado, mas agora não mais na psicologia, né, como foi aqui na USP em Ribeirão Preto, mas na filosofia. E no meu mestrado eu trabalhei a complementar relação entre ciência e religião, do ponto de vista metodológico, né? Quando eu terminei o meu mestrado, eu então me inscrevi no programa do doutorado e também fiz um doutorado em Roma. No doutorado, por uma sugestão do Conselho da Faculdade de Filosofia da Universidade Salesiana, porque eu fiz o doutorado com os salesianos, eles me sugeriram trabalhar os escritos de Karol Wojtyla, né? Karol Wojtyla, depois mais tarde, se tornou o Papa João Paulo II, que hoje é santo, né? São João Paulo II. Porque Karol Wojtyla, antes de se tornar Papa, ele era professor universitário na Polônia, dava aula de ética na universidade, sempre teve um interesse muito grande pela questão antropológica, né? Tem uma obra muito importante de Karol Wojtyla chamada Pessoa e Ato. Depois ele tem uma segunda obra importante chamada Amor e Responsabilidade e uma variedade muito grande de artigos que ele escreveu sobre alguns temas que estão presentes nos seus livros e sobre outros temas originais, né? E então eu pude entrar em contato com seus escritos desse período, né? Então eu desenvolvi um trabalho sobre o pensamento antropológico de Karol Wojtyla, né? Karol Wojtyla era de uma linha chamada personalista. O personalismo foi um movimento do século XX que, de fato, buscou recuperar esse olhar sobre o ser humano considerado como pessoa, né? O termo pessoa hoje, para nós, às vezes, em muitos ambientes, é um tema muito esvaziado de significado, né? Mas o termo pessoa tem um conteúdo filosófico muito denso, né? Durante muitos séculos, pessoas pesquisaram o problema humano, levando em consideração esse termo. Em torno dele, então, tem toda uma questão filosófica importante. E o personalismo, sobretudo no século XX, que viu a crise do humano tão acentuadamente, né? Ele repropõe, então, esse olhar sobre o sujeito humano como pessoa. E Wojtyla se desenvolvia dentro dessa perspectiva. Ele também entrou em contato com a fenomenologia de Husserl, né? A fenomenologia também é uma área importante que seguindo o método proposto por Husserl, se volta para a experiência concreta do sujeito, né? Tem um olhar muito, digamos assim, descritivo, interpretativo da pessoa, das suas estruturas, dos seus dinamismos e assim por diante. Então, se aproximou muito dessa corrente filosófica que discutiu o homem como pessoa durante toda a história, né? Então, no meu doutorado, eu trabalhei sobre o pensamento antropológico de Wojtyla. Foi um período de 8 anos fora, período muito rico, né? Eu morei 4 anos e meio em Roma, depois, quando eu já tinha concluído os meus créditos, né? Eu, então, pedi para o bispo da época para me transferir para Paris. Morei 2 anos e meio em Paris também, foi um período muito rico.
A igreja francesa me impressionou muito, porque a gente tem uma ideia da França revolucionária, da França racionalista, da França antirreligiosa. De fato, é uma sociedade muito fortemente marcada por essas características. Mas eu fiquei impressionado com o catolicismo francês, né? Um catolicismo com um bom nível de formação, né? A gente vê muitos leigos. A média do leigo francês é uma média muito bem preparada, né? Que tem um entendimento sobre as grandes dificuldades do nosso tempo, os dramas que a humanidade passa, a igreja passa e assim por diante. E ao mesmo tempo de uma grande espiritualidade, né? Os franceses de Paris com quem eu entrei em contato, eu via isso neles, né? Uma boa formação intelectual e uma grande vida espiritual, uma intensa vida espiritual, né? A gente pensando na questão da revolução, a gente pode imaginar que o catolicismo realmente acabou na França, vamos dizer assim. Mas é ao contrário do que o senhor está me dizendo, né? Exatamente. Existe uma vida católica muito intensa, sobretudo jovens, muito jovens. Certamente que o percentual frente à nação é um percentual pequeno, mas muito jovens, né? Por exemplo, quando Notre Dame, alguns anos atrás, pegou fogo, impressionou muito a quantidade de jovens diante da igreja, né? Em torno da catedral, cantando, né? A Nossa Senhora. É aquele estilo mesmo dos franceses. Os franceses são assim. Uma coisa que eu vi entre muitos franceses que me impressionou, a grande relação de apreço e de orientação e de amizade com os mosteiros, né? Isso me impressionou muito, porque para mim é algo também que conta muito, essa amizade com os mosteiros, né? A França tem muitos bons mosteiros e eu acho que isso também dá o tom da vida espiritual dos franceses, né? O senhor viu alguma diferença entre a juventude na Itália e a juventude francesa? Porque eu tive a impressão, principalmente no norte da Itália, de que a juventude não participa muito da igreja. Tem muitas pessoas mais velhas realmente dentro da igreja, e poucos jovens. Quando a gente vê alguém jovem, são crianças indo com os pais na igreja. O senhor viu essa diferença ou não? Eu penso que o secularismo hoje toca todas as nações, né? A Europa é muito marcada por um esvaziamento religioso. De fato, para muitas pessoas, a religião hoje já não diz muita coisa, né? E na Itália certamente acontece o mesmo. Mas tem também uma juventude católica muito consciente, muito ativa, né? Eu vi isso muito presente em muitos movimentos católicos da Itália, né? Talvez o italiano, ele tem o benefício e também o desafio de ter uma herança religiosa tão forte, né? Porque às vezes, de fato, encontrei muitos italianos que parecia que já compreendiam tudo da religião, né? Então é como se não tivesse mais nada a aprender da religião. E certamente que isso é um problema, porque o evangelho é sempre uma fonte de novidade, né? E se o nosso espírito não está aberto a perceber essa novidade, então a gente começa a ser indiferente àquilo que ele propõe, né? E de fato existe esse problema na Itália também, né? Eu acho que a gente pode puxar para o Natal agora, né? Porque a gente vive esse momento do Natal, vive um momento de festas, é uma festa praticamente pagã hoje, né? E é um grande desafio a gente realmente resgatar o que é o Natal. Padre, por onde a gente pode começar? Para começar a compreender o Natal. De fato, hoje a gente está mergulhado numa cultura muito materialista, né? Uma cultura altamente materialista que tem muita dificuldade de se elevar além dos horizontes da história, do mundo sensível, dos prazeres imediatos, né? De fato, a gente tem que investir muito fortemente no caminho educativo, né? Foi esse o caminho que a igreja sempre desempenhou, né? Um caminho educativo, especialmente partindo das nossas comunidades, né? Toda uma paróquia, ela deve ter essa preocupação diante de si, né? Formar os seus membros bem, sobretudo para que se abram fortemente a uma relação pessoal e concreta com Cristo, com a realidade da igreja, né? Então, eu diria que o primeiro passo decisivo é ter essa clareza do papel educativo que a igreja tem diante de si mesma, né, da própria realidade eclesial, mas também diante do mundo, né? Dito isso, então a gente começa a entender qual o caminho que a gente deve fazer para recuperar o verdadeiro sentido do Natal, né?
De fato, nós devemos nos voltar àquele acontecimento na sua originalidade, né? O fato do Filho de Deus ter se encarnado, entrar na história, assumindo a nossa condição humana, isso deveria nos encher de uma grande surpresa, né? Porque aquilo que a igreja afirma na celebração do Natal é algo verdadeiramente extraordinário, né? Nós estamos dizendo que a segunda pessoa do mistério da Santíssima Trindade, que existia com o Pai e com o Espírito Santo desde toda a eternidade, naquele tempo veio habitar entre nós, né? Ele veio ao nosso encontro, fez-se próximo, deixou-se pegar nos braços. Foi o modo como Deus, o Pai, na sua sabedoria, pensou para entrar numa relação pessoal, intensa e direta com a criatura humana. O homem e a mulher são as criaturas que foram desejadas por Deus de uma maneira ímpar, né? E Deus pensou nessa forma para poder entrar em relação conosco, né? Então, é uma iniciativa importante, porque essa iniciativa, antes de tudo, ela brota do desejo de Deus de se fazer próximo do homem. Então, aqui é o ponto de partida. Se nós recuperamos esse ponto original do Natal, naturalmente todas as coisas vão se renovando à luz dessa compreensão, né? Hoje, o Natal, de fato, é vivido em muitos ambientes como um fato meramente cultural, social, né? Dentro dessa mentalidade materialista, né? E muitas vezes a sua beleza não emerge, não aparece na consciência das pessoas, né? Então, cada católico, cada cristão, no fundo, tomando consciência disso, deve passar por um processo de renovação, né? Na sua linguagem, na maneira como dispõe as coisas, na maneira como vive e celebra esse acontecimento, né? Seja dentro da sua paróquia, seja em casa, na noite do Natal, né? Então, cada um tem que fazer esse movimento para ir reorientando todas as coisas, né? É um grande desafio, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que viver isso, principalmente os cristãos, a gente tem que conviver com o restante, por exemplo, os nossos familiares. Muitas vezes se reúnem nessas épocas e não comemoram o Natal como realmente o nascimento de Jesus Cristo, né? E parece não, a gente vive isso, eu vivo isso, né? De conviver com as pessoas que a gente ama e, ao mesmo tempo, viver o que é o Natal. Isso é um grande desafio. Esse problema na verdade, essa ação de conscientizar, acredito que seja muito importante, porque uma das formas de atacar esse momento, né? Que o mundo faz para atacar esse momento é, na verdade, desvirtuar a sua origem. Falar que, na realidade, sempre foi uma festa pagã e tiram todo o foco do que realmente é o Natal e de como realmente surgiu, né, a festa de Natal. E, às vezes, até mesmo os cristãos não têm essa noção verdadeira de o que é o Natal e como surgiu, né, essa data. O senhor poderia explicar para a gente como realmente surgiu as primeiras festividades de Natal e como surgiu essa data para os cristãos e como a gente sempre comemorou desde o passado? Bom, a igreja, lendo as Sagradas Escrituras, encontrou ali a fonte da sua celebração, né? Sobretudo na liturgia, a igreja sempre reviveu o mistério do Natal, né? Então, no dia 25 de dezembro, a igreja encontrou o momento histórico do nascimento de Cristo e sempre preservou a memória desse dia, né? Então, faz parte dessa longa tradição da fé celebrar no dia 25 de dezembro esse acontecimento, né? Então, as origens estão ali, nos textos bíblicos que deram forma à liturgia da igreja, né? Depois, certamente, durante a história, em tantos outros momentos, o Natal foi celebrado, né? O Natal foi celebrado nas famílias, por exemplo, né? Que, preservando esse dia, se encontravam, né? Para fazer momentos de orações. No mundo da arte também, né? Os artistas católicos sempre buscaram transmitir, né? Essas verdades através da sua arte. E um fato muito interessante é o presépio, né? O presépio é uma fonte também que inspira a gente a celebrar o Natal com muito mais intensidade, né? É o maior símbolo, né? Se tornou um fortíssimo símbolo com valor, digamos assim, que universal também, né? Uhum.
São Francisco de Assis, no século XIII, ele organizou o presépio de tal forma que corresponde à forma como hoje nós o temos, né? E, de fato, os presépios sempre estiveram presentes nas casas e nas igrejas, né? Nos ambientes públicos e assim por diante. Então, essa representação artística, ela tem um significado muito forte de nos colocar diante desse acontecimento, né? Talvez um momento importante seja esse, das nossas famílias também recuperarem o sentido do presépio, né? Por exemplo, lá na paróquia eu propus, sempre no terceiro domingo do Advento, de abençoar as imagens do Menino Jesus que serão depois colocadas nos presépios, né? Uma forma de incentivar as nossas famílias, né, a montarem os seus presépios novamente, né? O presépio tem um valor para o adulto, mas tem um valor muito forte para as crianças, né? Eu me lembro quando era criança, aqui no centro de Ribeirão Preto tinha uma loja chamada... Era Pernambucanas, se eu não me engano era Pernambucanas. Eram 3 andares. No terceiro andar tinha um presépio mecânico. Era um presépio mecânico. Isso me marcou, porque minha mãe, sobretudo, né? Meus pais, mas sobretudo minha mãe fazia questão de todo Natal, no mês de dezembro, trazer a gente para ver o presépio, né? Então... O presépio fala muito, né? Através daquelas imagens, isso entra muito fortemente dentro do nosso coração e dá o verdadeiro sentido do Natal, né? Então a gente esperava o Natal porque era um momento importante e era um momento de ver essas coisas bonitas que a gente não via em todo lugar, né? Então essa questão da beleza também é importante, né? Porque Cristo é a verdadeira beleza, né? E depois a arte, que traz em si uma carga de beleza incrível, expressa a beleza que é Cristo, né? E o coração do homem não fica indiferente a beleza, né? É tocado pela beleza, ele se move na direção da beleza. E eu me lembro quando criança, isso nos impactava muito, né? A mim, aos meus irmãos, né? Era uma data muito importante. É natural a gente ver nas igrejas onde tem presépio, as crianças, os pais levavam as crianças para ver os presépios. Então, Exatamente. chega na igreja, quero ver, aponta, já vai lá para ver. Exatamente. Eu acho que um estímulo importante é esse, de recuperar o sentido do presépio também, né? Sim. Família montar juntos. A gente estava falando da Itália. Eu acho muito bonito entre os italianos. Os italianos têm um apreço enorme pelos presépios, né? Muitas vezes como um fato cultural em muitas famílias, né? Sim. Porque sempre montou, meus avós montavam, meus pais montavam, eu também monto, mas é o momento da família se reunir para montar o presépio, né? E cada ano criando um presépio. Não é simplesmente colocar a imagem ali, né? É criar o ambiente do presépio. Então não é uma repetição, uma mera repetição todos os anos, né? É um ato em que a família se envolve e usa a criatividade para criar aquele espaço dentro da casa, né? Então a gente sente Deus dentro da nossa casa, representado nesse espaço, né? Que é o presépio. Sempre quando eu falo do Natal, ou escuto alguém falar do Natal, sempre vem na minha mente essa questão que o senhor falou, do belo, né? Na minha visão, o Natal ele realmente remete a isso, ao que é belo, né? E o que é belo a gente sabe que é Jesus Cristo, né? E a sua obra que ele fez por nós. E sempre que a gente pensa no Natal, a gente pensa no presépio, que é bonito de se ver, né? Os corais de criança cantando, né? Glorificando o nome de Cristo. As decorações também, que glorificam o nome do Senhor. Então, eu acredito que o Natal também é exatamente isso. É o que é belo, né? E também o que é belo são as famílias unidas, né? Os pais, os filhos, os avós, todo mundo em comunhão, né? Orando a Cristo e relembrando verdadeiramente o sentido do Natal. Acredito que essa é a verdadeira beleza, né? Sim. Às vezes, porque muitas vezes parece que a gente dá mais valor. Nossa, o que nós vamos comer na noite de Natal? Sim. Qual que vai ser a ceia? Onde a gente vai passar? Para quem que eu tenho que comprar presente? Essa é a primeira preocupação. E não um sentido da tradição, da esperada de Jesus Cristo que está vindo, né? Você falou da preocupação das pessoas em comer, beber, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, né? Me fez lembrar do fundador do movimento católico Comunhão e Libertação. Tem uma frase dele que me impactou muito fortemente, porque ele disse assim, ele era milanês, o padre Luigi Giussani, ele disse, na minha casa nós éramos pobres de pão, mas nunca nos faltou o pão da beleza. É isso, ele dizia, meu pai tinha preocupação com o pão da beleza, né? E certamente o pão da beleza passa por essas coisas, né? Uhum. Por poder reconhecer, através desses sinais, a beleza de Cristo e os espaços se organizarem para que essa beleza se manifeste, através da atenção às músicas, às orações que são feitas, né? Aqui, eu penso que as nossas paróquias têm um papel, sem dúvida, fundamental para que o mundo possa se renovar novamente e reencontrar o sentido do Natal, né? Então, as nossas paróquias têm que se preocupar com a beleza da liturgia, né?
o cuidado na preparação da liturgia, pensar a liturgia para que, de fato, Cristo seja reconhecido naquele momento, né? Eu cresci numa família muito católica, né? A minha avó, parte de pai, é ministra da igreja, né? O meu avô também. Então, eu sempre cresci vendo esse ambiente, né? A família toda reunida, ela sempre fez questão de ter a família toda reunida em volta da mesa para orar, para poder fazer aquela comunhão em família. E mesmo que eu não entendesse, né, exatamente aquilo que estava acontecendo, porque eu não costumava frequentar a igreja, mas ainda assim eu achava bonito aquele momento, né? E através daquele momento, mesmo eu não frequentando a igreja, eu tinha contato com a palavra de Deus e conseguia entender e compreender o que era Cristo, né? Justo por causa daquele momento, que era belo aos olhos e que era a junção ali, a personificação da instituição, né, que Deus deixou para nós, que é a família, né? Então, realmente é importante resgatar essa tradição, porque até mesmo aquelas pessoas que não frequentam a missa, né, não vão à igreja, vão poder ter contato com o que realmente é o Natal e realmente ter contato ali com a palavra de Deus, né? Orar Através do para o Senhor, exemplo da através do família. exemplo da família, exatamente. Sim. Exatamente. E é interessante que a gente associe sempre o Natal à família e a certos valores, né? Porque, de fato, a presença de Cristo, o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus que nasceu, ele é portador de um conteúdo específico. Não foi qualquer coisa que Cristo trouxe ao mundo, né? Cristo trouxe a verdade, a beleza, a bondade, a justiça, né? Porque ele é tudo isso. Então, esses valores que são tão caros ao nosso coração, que o nosso coração deseja tanto, nós o reconhecemos em Cristo, né? Então, quando a gente pensa no Natal, a gente sempre pensa com grande amor, né? Com grande afeto. Normalmente, assim, uma pessoa é capaz de reconhecer que o Natal é o anúncio de alguma coisa que está presente, mas que não é tão comum, né? No sentido de que são valores que superam o aspecto comum da vida, né? Então, é interessante a gente associar o Natal a esses valores, né? Porque Cristo é portador destas coisas, né? Agora, hoje, eu acho que um grande desafio, a gente estava falando da mentalidade materialista, né? Se a gente tira Cristo do Natal, o Natal se torna um fato meramente humano, portador de boas coisas, mas onde a causa, a origem dessas boas coisas não está presente. E certamente que o Natal sem Cristo, ele começa também a sofrer um processo de distorção, de esvaziamento, né? O Natal sem Cristo é um humanismo apenas, um humanismo baseado nas capacidades humanas apenas, né? Não, mas Cristo é um fato divino presente na história, né? Eu ouvi uma homilia do Papa Bento XVI há poucos dias atrás sobre o Natal, que ele falava exatamente isso. Ele disse, olha, sem Cristo, a dignidade divina do homem desaparece. E sem Cristo, nós perdemos também o sentido da relação com o outro, né? E a gente, então, tem esses desafios de perder o sentido da relação com o outro, ou então de reduzir o Natal a um tempo meramente de caridade. Parece que são esses dois dinamismos que têm marcado a nossa sociedade, né? Sim. Então, é um grave problema. Padre, todo o movimento cultural que a gente vive, né, tende realmente a tirar Cristo de tudo, né? Não é diferente com o Natal. Na visão do senhor, por exemplo, vamos pegar filmes. Essa semana eu estava assistindo um filme com os meus filhos, né, doente, e a gente, vamos assistir um filme de Natal. Aí apareceu um filme, é um filme recente com o Ed Murphy. E no filme, a mensagem toda do filme é que nós precisamos preservar o espírito de Natal. E durante o filme ele ia falando sobre o que era o espírito de Natal. E é alguma coisa... E falava, mas não falava. Parecia que era algo relativo, né? E em determinado momento, né, uma das personagens fala, não, o espírito de Natal, por exemplo, você acha que é isso? Você acha que é aquilo? Não sei o que lá. E no meio da argumentação ele coloca, você acha que tem a ver com Jesus Cristo? Ah, não tem nada a ver com Jesus Cristo. O espírito de Natal é outra coisa. O senhor acha que as famílias deveriam fazer um certo filtro nesse tipo de conteúdo? Porque um filme, se você vê o filme, é muito bonito, ele te prende na tela, as crianças ficam vidradas do início ao fim. E querendo ou não, filmes, desenhos, passam mensagem para
para as pessoas, né? E aquilo fica no subconsciente, né? Popula o imaginário das pessoas, principalmente de crianças. O senhor acha que existe, que tem que ter esse cuidado de não deixar com que as crianças assistam esse tipo de filmes, mesmo os adultos, para não se contaminar? Eu acho que a primeira questão é reconhecer que nós vivemos numa sociedade pós-cristã, né? Uma sociedade que não tem Cristo mais como o centro da sua busca, né? Digo isso de maneira geral, certamente que sempre tem pessoas muito com uma convicção muito clara, muito segura sobre Cristo como o princípio de todas as coisas. Então a gente tem que compreender que a gente vive numa sociedade com essas características problemáticas, né? E certamente que essa mentalidade se manifesta em todas as produções humanas, inclusive nos filmes, né? Mas também em tudo aquilo que é produzido na TV, na internet, nos livros, né? E assim por diante. Tudo aquilo que é produto da ação humana traz uma carga cultural do seu tempo, né? Então, a gente tem que ter um olhar crítico, né? Talvez, numa fase inicial da vida, né? Seja muito difícil para as pessoas terem essa capacidade de discernir, né? Onde está o problema. E aqui, então, entra o papel dos pais de fazer esse trabalho para os mais jovens, né? Então, não se trata meramente de uma proibição, se trata de fazer o filtro, exatamente, de fazer o filtro, né? Porque a gente sabe que ninguém fica indiferente a uma produção, né? Toda produção impacta o nosso espírito, forma, né, o nosso espírito. Então, eu acho que os pais têm que ter, sim, uma certa preocupação, né? Fazer uma seleção. Graças a Deus, hoje vão surgindo movimentos que têm essa preocupação de oferecer conteúdos que, de fato, não estejam em oposição aos princípios que nós cremos, né? Eu acho que cabe a nós também apoiar essas pessoas, né? Tê-los como amigos, como parceiros, né, de caminhada. E eu acho que é isso que No deve caso da acontecer. Brasil Paralelo, né, que faz toda uma curadoria em cima de obras, de filmes. Tem a Lumen, se eu não me engano, que faz isso também, né? Tem bons filmes. Tem a Angel Studios, que é o pessoal que produz o The Chosen. The Chosen, Também lá tem bastante obras cristãs no aplicativo deles e é gratuito também. é gratuito. É gratuito. Tem um que a gente conhece, que é o Marcelo da Libro, que está produzindo conteúdos para criança, né? De contos de fadas, conteúdo, assim, belíssimo, né? E realmente eu acho que a gente tem que ser parceiro dessas pessoas e fazer, querendo ou não, por mais que a gente faça isso, a gente tem que se esforçar. Por quê? Os nossos filhos conversam com outras crianças. A gente não vai cercar eles e deixar sem contato com o mundo. E querendo ou não, essas crianças trazem essa cultura para eles, né? Então, quantas vezes, por exemplo, os meus filhos chegam, eu quero assistir tal coisa. Eu falei, mas o que é isso? De onde saiu isso? Onde você viu isso? Ah, porque o meu amiguinho na escola falou que tem um filme ou que tem um desenho assim, assim, assado, né? Então, vem de fora também, não só de dentro. Sim. Né? A gente não consegue blindar totalmente, porque, como você falou, não vou falar nossos filhos, porque eu ainda não sou pai, mas as crianças elas têm contato com outras crianças, né? E alguma coisa elas vão absorver. Antigamente ainda tinha, né? Eu lembro que eu assistia se eu não me engano, acho que era na Record, que passava um desenho que contava as histórias bíblicas, né? Passava na TV aberta. Hoje em dia já não passa mais, e muito pelo contrário. Na TV aberta hoje você só vê ataques à religião cristã, né? E, então é realmente importante resgatar esse tipo de conteúdo. E é bacana que agora tenha surgido, né, pessoas preocupadas em fazer conteúdo para cristãos. Não aqueles conteúdos fechados, né, monótonos, vamos dizer assim, apenas para esse público. Mas conteúdos que são para as pessoas de forma geral, mas que ainda trazem uma mensagem cristã. Como, por exemplo, tem um filme que lançou, também é da Angel Studios, que estava tendo no cinema, é Sons da Liberdade. É um filme, né, que conta um drama real, uma história real, mas que ainda assim traz aspectos da vida cristã ali, né, principalmente a preocupação, né, em combater o mal e proteger as crianças. Então, é interessante a gente dar crédito e dar, vamos dizer assim, palco para esse tipo de conteúdo. Porque às vezes uma pessoa que não está na igreja, pode ser que ela tenha receio de assistir uma obra cristã. Mas existem também filmes que não são especificamente cristãos, mas que ainda trazem alguma mensagem, né? Uhum. Padre, a gente falando ainda de simbologia,
né? Trazer uma polêmica aqui pro padre agora. Vamos, porque tá muito tranquilo, né? Esse café aqui é amargo. Brincadeira. Mas todo Natal aparece o problema da árvore de Natal. Parece quem fala que é do demônio, parece quem fala que é um símbolo pagão, né? A gente já ouviu várias histórias de que veio de São Cristóvão. São Cristóvão. Que poderia ter vindo de São Cristóvão, né? Que ele, para desafiar o Thor, Deus Trovão, que uma tribo estava adorando aquela árvore, ia fazer um sacrifício humano, e ele, para desafiar, falou: não, eu vou desafiar o seu Deus Trovão, o seu Deus Thor. Ele foi lá, pegou um machado, bateu na árvore, e numa machadada só, com a ajuda do vento, a árvore caiu. Todo mundo ficou admirado. Ele fez uma capela com aquela madeira, e a partir daquele momento ele começou a instruir as pessoas daquela região, né? Ao invés de adorar o Deus Thor, que era para adorar Jesus Cristo, e aí ele incentivou a colocar uma árvore, um pinheiro, que eu acho que a característica daquele pinheiro apontava para o céu, e a cultuar o menino Jesus, nesse sentido. O senhor vê algum problema nisso? Qual que é a visão do senhor? Olha, o problema em si não existe, né? Inclusive na Praça de São Pedro, todos os anos é montada uma árvore de Natal, né? O Papa sempre abençoa a árvore de Natal que uma região, um país oferece, né? Não sei de onde surgiu exatamente a árvore de Natal, né? Existem tantas explicações, mas certamente está muito ligado a uma cultura popular, né? Europeia, né? Mas um fato me chama a atenção em si na árvore de Natal, né? Por exemplo, na Praça de São Pedro, normalmente eles colocam árvores gigantescas, né? Que uma certa região da Itália oferece. Mas no alto da árvore de Natal sempre tem uma estrela, né? O ponto mais alto da árvore é a estrela. E a estrela foi aquele astro que apontou a chegada do Messias para os magos, né? Então, todos os povos representados nos magos, né? Porque eles eram de fora, eram estrangeiros, conseguiram chegar a Cristo observando o movimento de uma estrela, né? Então, se a gente olha para aquela árvore que é gigantesca na Praça de São Pedro e no alto dela contempla a estrela que está na sua ponta, com esse olhar de fé, a gente vai entender que até mesmo os astros, toda a natureza converge para o mistério de Cristo, né? Então, não é propriamente um problema, né? Talvez o problema esteja na mentalidade descristianizada que não reconhece mais o significado desses símbolos, né? Mas em si, a árvore de Natal não é propriamente um problema, né? Que às vezes a gente para na decoração, né? Nas nossas... enfim, nos lugares onde a gente frequenta, normalmente a gente se contenta com a decoração, né? É uma coisa que agrada aos olhos físicos, né? Mas se o espírito não se eleva para além da aparência captada pelo órgão físico, o olho, né? Então, de fato, ela não cumpre a sua finalidade, né? A árvore deve nos apontar para Cristo. Se não tiver relação com Cristo, não tem significado, de fato, ter uma árvore, né? Pelo menos para nós cristãos. Não tem significado, não necessariamente pode ser um problema. Pode ser que no futuro seja um problema. Exatamente, mas é isso. A preocupação da igreja desde o início foi encontrar nas coisas criadas algo que nos levasse a afirmar Cristo, né? A igreja sempre, quando entrou em contato com uma cultura nova, levando o evangelho, ela reconhecia sinais de esperança numa determinada cultura, elementos que correspondiam ao significado da fé e valorizava esses elementos, porque esses elementos poderiam nos levar ao mistério do Cristo, né? Então, as coisas em si não são negativas ou positivas, né? É a mesma coisa de eu ter uma pedra na mão. Uma pedra não tem um significado positivo ou negativo. Se eu uso essa pedra para me ajudar numa certa tarefa que eu tenho que fazer, ou se eu uso essa pedra para violentar uma pessoa, então depende do sujeito humano que está por detrás desse elemento, né? Então, é por isso que a gente tem que ter essa preocupação mesmo com a educação e com a formação da consciência cristã, né? É o coração do homem, no fundo, que conta muito, né? Acredito que, então, a questão toda gira em torno de que realmente a gente consiga entender que o Natal é algo para celebrar a vinda de Cristo, né? E depende se a gente está colocando uma luz na nossa porta ou então decorando uma árvore de Natal, que isso seja para glorificar e exaltar o nome de Cristo, né? E para entender a questão do que realmente é o Natal.
Exatamente. Tem um ponto, por exemplo, sobre a história de São Nicolau, né? São Nicolau foi um bispo que nasceu na Turquia no final do século III, né? Viveu até o começo do século IV. Dentre tantas coisas importantes que ele realizou, ele tinha um hábito, por ocasião do Natal, de sair distribuindo presentes para as crianças e pessoas necessitadas, coisas para pessoas necessitadas. Então, o presente que ele dava era alguma coisa que despertava naquelas pessoas a atenção para Cristo, né? Hoje a gente vive a troca de presentes como um fato meramente social, meramente humano, né? Por exemplo, Natal muitas vezes é um momento de trocas de presente, mas essa troca de presente me remete a Cristo? Se não me remete a Cristo, não tem muito significado, né? Então, para nós cristãos, isso deveria ser uma questão importante, né? Eu acho interessante como parte da desconstrução, né, vem, na verdade, para desmistificar, entre aspas, né, muitos símbolos, né, que antigamente eram cristãos, né, e que se popularizaram porque vieram, né, de pessoas cristãs, e acabou que o mundo secularizou, popularizou, né, e as pessoas utilizam de falácias para poder desconstruir esses símbolos que já foram cristãos, né, já remeteram a Cristo. Por exemplo, eu já ouvi falar, né, pessoas falando assim, não, mas Papai Noel, quem inventou o Papai Noel foi a Coca-Cola, né? Coca fez para poder... Claro, ela pode ter Ela aproveitou o personagem. aproveitou o personagem para poder fazer uma campanha para ela, sendo que, na verdade, né, o início da história surgiu exatamente com ele, né? De sair, de fazer a caridade, distribuir presente para aquelas pessoas que não poderiam receber algo, né? Que pessoas carentes. Foi daí que veio essa figura do Papai Noel, e não de uma marca que quis vender um produto. São Nicolau, os pais eram muito ricos, né? E depois dele ter sido aclamado bispo, os pais morreram e ele recebeu a herança dos pais. E ele pegou essa herança e começou a distribuir ali ao seu entorno para as famílias carentes. Tem a questão também das 3 meninas, se eu não me engano, que precisavam casar, né? E a família estava falida, que era uma família de comerciantes, e ele, para que as meninas pudessem casar, né, que tinha que pagar o dote, senão não tinha casamento na época, ele foi e fez 3 doações de moedas de ouro para a família, para que as meninas pudessem se casar. Aí, mas eu acredito, pelo o pouco que eu estudei nessa questão do Papai Noel, vem vindo uma mudança cultural, mistura com outras culturas que vem formando esse Papai Noel, né? Por exemplo, na Holanda tem a história que eu até anotei aqui, é o Sinterklaas, né? Que eles comemoram, que é o dia de São Nicolau, no dia 6 de dezembro, o dia de São Nicolau, eles comemoram e fazem troca de presente, mas comemoram o dia de São Nicolau. Tanto que passa o São Nicolau vestido de vermelho, mas com vestes de bispo, acenando para a multidão, e no dia eles fazem trocas de presente. Aí tem uma lenda de que São Nicolau, ele tinha um cavalo que ele andava em cima dos telhados e ficava observando as crianças se eram boas ou não para receber presente ou não. Aí depois veio os Estados Unidos e alterou essa até mesmo com influência holandesa, alterou a história do Papai Noel para começar a ter uma inserção comercial. Aí depois que veio a Coca-Cola, aí terminaram de fazer o Papai Noel com as bochechinhas rosadinhas, não sei o quê, né? E a roupa de bispo virou a roupa do Papai Noel hoje. Essa inserção de várias culturas é inevitável, né? Sim. A sociedade ela vai mudando, vai evoluindo, e claro que muitos símbolos eles vão se alterando, né? Então, por isso que é importante a gente resgatar e até mesmo fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui, de mostrar de onde veio esses símbolos, né? Se a gente for pegar cada símbolo hoje que é feito no Natal, né, a própria árvore de Natal tem uma origem que remete a uma origem cristã, Papai Noel tem uma origem, né, que remete, né, a um padre, a um bispo católico. Então, se a gente pegar todos esses símbolos que foram secularizados e que hoje, né, são apenas símbolos comerciais para a maioria das pessoas, a gente consegue ver que, na verdade, eles sempre foram símbolos religiosos, né? Símbolos cristãos, como o próprio padre falou. A estrela no alto, né, aponta para Cristo, né? Com certeza, essa estrela é a representação da estrela que levou os reis até o próprio presépio, né, onde nasceu Jesus Cristo.
Então, a aculturação é inevitável, né? Então, é o nosso papel fazer com que as pessoas voltem a entender e a perceber que, na verdade, esses são símbolos cristãos. Sim. Tanto que o bom velhinho, tá? O bom velhinho, que é o São Nicolau, no Concílio de Nicéia, conta a história de que ele ficou muito bravo com a insistência de Diário? diário a negar a divindade de Jesus Cristo, que ele deu um tabefe na boca do Ário no meio do concílio, né? Conta-se a história e tem várias pinturas a respeito. Depois que ele virou o bom velhinho, né? Hoje na nossa versão. Era o mau velhinho. Ele era meio impaciente, né? Uma coisa também importante, né? Os pais, os avós, recontar essas histórias para os filhos, né? Meu pai era um grande contador de história. Eu me lembro muitas vezes à noite, diante de casa, né? Meu pai reunia as crianças ali do nosso quarteirão, né? Todo mundo ia ouvir as histórias que ele contava. Era uma característica, né? Dessa geração. Gostava de contar histórias, né? E hoje a gente tem muito pouco tempo para os filhos, né? Para educar os filhos, para formar os filhos, para contar essas histórias, né? Mas é importante, sobretudo no tempo do Natal, os pais terem um tempo para contar essas coisas, né? E assim a gente vai enchendo de um bom conteúdo, né? A consciência dos filhos, né? Apresentando para eles esses fatos, né? Que estão por detrás dessa simbologia contemporânea aí que diz respeito ao Natal, né? Sim. Padre, eu não conheço muito, né, a questão da Igreja Católica. Eu acredito que muita gente que vai assistir a gente também não tem tanto conhecimento assim. Então, eu queria saber do senhor, até para as pessoas também terem essa informação. No dia de Natal, né, a igreja ela faz alguma programação especial? Tem uma missa preparada justamente para o Natal, que as pessoas podem ir e assistir? Sim. No dia 24 nós temos a missa da vigília, né? A missa da vigília, que é a missa própria da noite do Natal, né? Em muitos países ainda se celebra à meia-noite, né? No Brasil se celebrava à meia-noite. Talvez ainda tenha vários lugares que celebrem nesse horário, né? Hoje a gente tem celebrado muito mais cedo, porque de fato a gente está se preocupando com outras coisas, né? Que acontecem depois da missa. Então a missa tem que... Queimar o peru no fogo. Exatamente. Mas assim, existe a missa da noite do Natal e depois tem as missas do dia do Natal, né? A missa para nós certamente é o momento mais importante, né? Os grandes tesouros da igreja estão na missa. Então, digamos assim que o modo como nós católicos celebramos o Natal é essencialmente participando da liturgia eucarística, né? Que encerra em si todos os bens da igreja, né? Então, digamos que essa é a programação mais importante, né? Depois, eu acredito que cada paróquia pode ter outras iniciativas, né? Por exemplo, na minha paróquia, os jovens vão fazer, não vai ser na noite do Natal, um pouco antes, mas uma encenação do contexto do nascimento de Cristo, né? Então, eu acredito que muitas paróquias podem ter iniciativas também nesse sentido, né? Uma outra coisa que a gente tem feito lá tem uma oração diante do presépio, né? Que a gente imprimiu e a gente dá para cada família que montou o presépio em casa, né? Porque as famílias às vezes querem, mas não sabem o que fazer também na noite de Natal, né? Uhum. Eu acho que as famílias, depois de terem participado da missa, antes de começar então a cear junto com os familiares e amigos, né? Poderiam se dirigir a um presépio montado no espaço e fazer uma oração diante do presépio. Eu aconselho, inclusive, fazer a leitura do Evangelho de São João, onde diz, né, o verbo se fez carne, né, no capítulo 1 do Evangelho de São João, né? Eu acho que se toda a família fizer isso, né, se colocar diante do presépio, ler o Evangelho que trata da encarnação do Cristo e fazer uma oração em família, eu acho que isso já deu um sentido totalmente cristão ao Natal, né? Aí a troca de presentes tem significado, porque é um gesto que reforça a amizade, o amor, né, entre a família. Pode ser um momento de reconciliação de pessoas que estão separadas, né, que estão em conflito. Então, aí tudo alcança o seu verdadeiro significado, né? O padre estragou o final do nosso podcast. O quê? Ele fala, padre, passa uma mensagem pro pessoal, como viveu, acabou. Já se adiantou, já. Mas é importante, né, que a gente tenha essa mensagem, até mesmo gravada aí para as pessoas da nossa audiência assistir, porque realmente está se perdendo nesse sentido, né? Hoje em dia as pessoas se reúnem no Natal, mas é para fazer qualquer coisa, menos para poder orar e ler a palavra, né? Ler ali o Evangelho, né, diante do presépio. Mas é importante essa mensagem para a gente poder resgatar esses valores,
principalmente o valor da família, né? Que é um valor que... a família é uma instituição que vem sendo atacada nos últimos anos fortemente, né? Então, realmente interessante a gente poder resgatar isso, principalmente nesse momento tão importante do Natal. Exatamente, eu acho muito importante a gente tocar no tema da família, né? Natal tem tudo a ver com família, né? A gente vê o movimento das pessoas, né? Uma pessoa que mora num estado distante, num país distante, numa cidade distante, vem para estar próximo da família nesse tempo, né? Faz todo o esforço possível para estar próximo dos seus entes queridos, né? Quando não consegue, tem um sofrimento, eu gostaria de estar lá nesse momento, né? Porque o Natal, de fato, tem muito a ver com a família, né? A família foi uma instituição querida por Deus, né? No ato da criação, Deus uniu o homem e a mulher e fez deles uma família, porque eles geraram filhos, né? Nasceu uma família. A primeira bênção dada por Deus foi a família, né? Na criação. E depois, a maior bênção, que é Cristo presente no meio de nós, está no contexto de uma família, né? Porque a Virgem Maria gerou Jesus Cristo sem participação humana, né? Por obra do Espírito Santo. Mas Deus quis colocar São José como pai adotivo ao lado da Virgem Maria, né? Devolvendo essa configuração humana de família, né? Então não é por acaso. Se Deus quis estruturar e organizar as coisas desse jeito, significa que no coração dele havia interesse que as coisas fossem assim, né? Então a família ali ganhou o formato daquilo que Deus espera de fato, né? A família é essa instituição formada a partir da união entre um homem e uma mulher abertos à vida, santamente unidos no vínculo do matrimônio, né? Então, é importante considerar, né, a família como algo que está, de fato, em grande importância no coração de Deus, né? E que nos últimos tempos vem sofrendo bastante, né? Porque hoje, aquelas verdades mais simples, elas estão... sei lá, elas estão assim, sem o justo entendimento, né? Coisas que talvez para os nossos avós eles nem sonhariam de questionar o significado de determinada coisa, hoje a nossa sociedade questiona o significado dessas coisas, né? Até mesmo sobre quem sou eu, né? O que é uma família, enfim, nós passamos por esse momento histórico onde parece que não existe nada de definitivo, como se tudo fosse relativo, né? Como se tudo dependesse da opinião do sujeito, do contexto onde ele vive, né? Então nós vivemos, é uma característica da nossa época, né? Nossa, parece ser uma pergunta tão básica, tão simples, respondida já há tanto tempo, que a gente, nesse momento, nessa altura do campeonato que a gente está vivendo, a gente volta a perguntar: por quê? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde a gente vai? O que é uma família, né? Exatamente. O que é uma família? São momentos assim difíceis esses que nós vemos. Essa semana eu vi um vídeo de uma menina que disse pra mãe: eu decidi que eu sou uma formiga a partir de hoje, né? O ser humano não é uma formiga. A natureza de uma formiga, de um animal, é muito diferente da natureza humana, né? Quando uma pessoa diz, eu sou uma formiga, eu sou qualquer outro animal, significa que ela perdeu a compreensão sobre a natureza humana, quem é o homem, né? Mas eu achei interessante a resposta da mãe, né? Muito espontânea. A mãe dizia assim: olha, então você decidiu ser formiga? Tudo bem, eu matei uma barata ali, você vai ter que comer, porque barata, né? Formiga come barata. E formiga eu detesto. Formiga nessa casa tem que ficar do lado de fora, né? Aí ela muda de ideia. Ela falou: não sou mais uma formiga, né? Então, coisas assim tão fundamentais, né? Nós estamos perdendo de vista nesse momento, né? Sim, e parece que são algumas coisas que a gente nunca viu antes acontecer. Poxa, uma pessoa fala: não, eu sou um bicho. Exatamente. O nascimento de Cristo elevou o homem a uma estatura tão elevada e que nesse momento nós corremos o risco de perder essas coisas que Cristo nos deu, né? A compreensão sobre o valor divino do homem, né? Do valor da grande dignidade do homem, né? Por isso que Cristo é tão importante. Se nós tiramos Cristo, nós deixamos de compreender quem nós somos, né? Não é uma questão meramente, digamos assim, religiosa propriamente. Certamente é. Mas é uma questão que define o homem, independentemente da compreensão que ele tem sobre a vida e assim por diante, né? E olha que situação. Antes de Cristo, a gente não tem relatos de alguém que tenha sentido algum bicho. Logo depois de Cristo, teve gente que está se sentindo bicho. Então, para você ver a decadência que nós estamos vivendo. Tá igual... Eu vi um vídeo de um policial que para
para um casal, eu não sei lá se é um casal, é para o casal. Aí ele pergunta por que o cara que estava dirigindo tava com orelha de gato, tava com coleira, com uns apetrechos. Porque ele falou, não, porque ele é um gato. Não, não. Tá, ele é um gato? É, ele é um gato. Tá, então quer dizer que tem um gato dirigindo. Tem um gato dirigindo. Tá, então tá bom. Então eu vou ter que chamar a divisão de animais, porque gato não pode dirigir. É. Ele agiu dessa maneira, né? Falou, não, eu vou chamar a divisão de animais, porque ele vai ter que ser preso, é a carrocinha, né? Porque... não Cadê pode as dirigir. vacinas contra Não. a raiva? Exatamente, tem que ver vacina, né? Aí ele na hora o gato sumiu. Falou, não, tá, não é gato não, a gente vai embora. E foi embora, entendeu? Eu vi um vídeo, acho que foi até o Glaucio que mandou, que vai é um americano, ele faz um comentário justamente desafiando esse tipo de pensamento, né? Aí ele vai numa tribo, né, totalmente isolada lá na África, né? Aí ele chega e pergunta, chama uma mulher lá da tribo, né, e pergunta assim, ó, o que você acha de uma mulher que, na verdade, se sente um homem e se tornar um homem? Aí ela começa a rir. Não, isso é louco, uma pessoa dessa é louco, né? Tipo assim, o cara mesmo não fala. Ela Ele tava pergunta, achando que era uma piada. ela tava achando que era uma piada, né? Assim, cara, como que pode, né? Quando a gente volta pra tradição tradicional, quando a gente foge de toda essa bobeira que a gente vê na internet, tudo se torna uma piada, como na verdade realmente é. Pô, o cara ser um gato. Não existe um negócio desse. Realmente, quando a gente volta pro racional, a gente percebe que é o que exatamente é. Tudo não passa de uma piada, né? Sim. Esse tipo de coisa não existe. Sim, e era um povo que não era evoluído, né? Tá fora da bolha, fora de tudo que a gente... Fora da civilização, vamos dizer assim. E um grupo de pessoas fora da civilização acha que isso que a civilização vive é uma grande piada. Sim, verdade. E aqui tem uma questão importante, porque todo ser humano deseja ser feliz, né? É uma aspiração do coração do homem, é encontrar felicidade, a realização nesse mundo. A tradição filosófica e o próprio cristianismo é o anúncio de que a felicidade só é possível se nós nos encontramos com a verdade, né? Fora da relação com a verdade não existe verdadeira felicidade, realização, né? E nem nessa vida, e para o cristianismo, nem na vida futura. Mas é interessante que a presença de Cristo nesse mundo foi para colocar o homem diante da verdade, né? Da verdade sobre si, sobre o mundo, sobre Deus, né? E como que esse fato hoje não é mais percebido, né? Então tem muitos problemas, de fato, sobre esse entendimento, né? Algumas pessoas veem, por exemplo, na fé um obstáculo à sua felicidade, quando na verdade é todo o contrário, né? Não sei, as causas podem ser várias, né? Desde os pecados dos cristãos, desde o esfriamento religioso da sociedade, essa mentalidade materialista, como nós falamos, né? Enfim, tem muitas causas, né? Mas é inegável que, para que o homem alcance a verdade e, por meio dela, a felicidade, o homem passe por Cristo, né? Então, Cristo não é uma oposição à nossa realização, à nossa felicidade, né? Ele veio como resposta a esse anseio do nosso coração, né? Os problemas existem, de fato existem, né? Ou existiram, enfim. Mas nós não podemos encontrar a felicidade prescindindo de Deus, né? Não tem como. Porque a graça de Deus, ela nos, né, chega até nós e ela nos mostra que a nossa felicidade verdadeira, exatamente como o padre falou, é somente em Cristo, né? Mesmo que o ser humano ele tenha tudo, seja a pessoa mais rica do mundo, tenha, né, posse, tenha o que for. A nossa natureza, ela clama por algo divino, né? E o algo divino que nos criou é Deus e Jesus Cristo, o seu Filho que morreu por nós. Por isso que uma pessoa sem Cristo é uma pessoa vazia, mesmo que ela tenha tudo. Porque no seu interior, né, o seu espírito clama para Jesus, o seu espírito clama a Deus, né? O ser humano, ele inevitavelmente ele busca por algo que é maior, algo eterno, porque nós viemos do eterno, né? Deus nos criou, né? Algo eterno nos criou. Então, a nossa natureza, mesmo que, vamos dizer assim, escondida, ou alguém pode dizer a nossa natureza primitiva, o que seja, ela vai clamar por algo maior, né? E algo maior, todo mundo sabe que é Jesus Cristo. Pode existir alguns enganos, né? Algumas pessoas adoram outros deuses ou algo do tipo, mas vai chegar um determinado momento da sua vida que ela só vai encontrar descanso quando ela estiver abaixo de Cristo e sob a sua vontade, né?
Exatamente, você me fez lembrar de uma passagem do contexto do nascimento do Cristo, né? Aqueles magos que vieram do Oriente, né? Eles buscavam uma verdade, né? Eles buscavam... O que moveu aquelas pessoas a deixar a sua terra, né? Eram reis de terras estrangeiras, né? E trouxeram consigo presentes, né? E quando chegaram diante do Cristo, se prostraram diante dele, né? Ofereceram ouro, incenso e mirra. Mas esse gesto de prostrar-se, né? 3 reis prostrando-se diante de uma criança, é porque reconheceram, aqui está aquilo que o nosso coração buscava, né? E não era uma mera curiosidade intelectual, né? Uhum. Deixar sua casa, sua terra, o seu país, fazer uma viagem. Pode ter uma motivação intelectual, certamente, né? Mas esse gesto de prostrar-se diante de Jesus para adorá-lo mostra que não era uma mera curiosidade intelectual, né? Uhum. Era uma resposta existencial que encontraram em Cristo, né? A minha existência depende desse encontro, né? E eu manifesto isso nesse gesto de me prostrar diante dessa criança e adorá-lo, né? Então, essas cenas, né, esses fatos que marcaram o contexto do nascimento do Cristo, essa é uma fonte incrível de reflexão para nós, né? De entendimento, de compreensão sobre coisas muito decisivas para a nossa vida, né? Tem um livro do C.S. Lewis, se eu não me engano, é sobre a dor, né? Que ele começa explicando como que o ser humano sente essa presença, essa necessidade do divino. Se eu não me engano, acho que é nesse livro. Que ele fala que mesmo quando éramos, né, de acordo com a ciência, algumas pessoas acreditam que como éramos primitivos, que ainda não tínhamos a sociedade formada, nós tínhamos um temor dentro de nós, né? De olhar para o céu, olhar para as estrelas e sentir que ali havia uma presença e essa presença nos causava de certo temor. Mas não um temor do medo da morte ou algo do tipo, né? Que algo iria nos atacar. Mas um temor de que a gente tinha a consciência de que existia algo maior, uma presença maior do que nós, né? Que estava presente em tudo, né? Depois, com o tempo, o ser humano entendeu que esse temor que ele sentia, essa presença superior que ele sentia, na verdade, era a presença de Deus. Porque Deus está em tudo, né? Deus está em tudo, Jesus Cristo está em todas as coisas. E até ele faz um paralelo, ele chama de que esse temor, ele chama, se eu não me engano, de luminoso. Que ele fala que é diferente do medo, né? Ele dá até um exemplo assim. Se você está numa sala, você ouve que tem uma presença, tem um tigre na sala ao lado. Você vai ter certo receio, porque você sabe que o tigre ele pode te atacar e te fazer mal, mas você fica tranquilo porque você vai ver o tigre, você vai conseguir fugir, você sabe que você está a uma certa distância nele. Mas a partir do momento que a pessoa fala, existe uma presença na sala, você sente um temor, mas você não sabe o que aquilo pode causar em você. Você sabe que aquilo pode causar algum dano, algum mal a você, mas você não sabe o que nem como fugir daquilo. Então, é esse o temor que ele fala que o ser humano sentia. Quando ele sabia que existia algo, ele sabia que aquilo poderia tocá-lo e aquilo poderia mexer com ele, né? E no final de tudo, quando ele conheceu a verdade, ele entendeu que, na verdade, essa presença era a presença de Deus. É interessante. Quem que é? C.S. Lewis. C.S. Lewis. Padre, o senhor, a mensagem já de como viver o Natal, o senhor já deixou. Mas o senhor pode deixar uma mensagem final para as famílias que vão assistir a gente, né? Para esse Natal que elas vão estar vivendo. Deixa uma mensagem, pessoal. O Natal é um tempo de um olhar mais atento àquilo que vale realmente a pena, né? Natal é o reconhecimento daquilo que vale realmente a pena, né? Cristo é isso que vale realmente a pena. E depois, a partir daí, a gente começa também a olhar para as coisas que estão à nossa volta, à luz, né, do Cristo, né? Então, eu desejo que as famílias, né, nesse Natal possam celebrar bem, né? Possam reafirmar na sua própria vida os valores próprios do Natal, né? A reconciliação, a paz, a caridade, né? Sobretudo com os mais necessitados. Enfim, que seja um tempo de uma renovação, né, espiritual, sobretudo para as nossas famílias. Eu acho que isso é o que mais importa nesse tempo. Amém. Padre, o senhor não é blogueirinho, né? O senhor tem mais o que fazer, tem que salvar a aula. Então, provavelmente o Instagram do senhor, se o senhor tem, não é aberto. Né? Mas quem quiser ir na paróquia do senhor,
na celebração da missa, como que pode encontrar? Então eu gostaria de convidar a todos, né, os que quiserem participar. A missa de hoje, a missa da noite do Natal, será às 21h30 na Matriz, né, da Cristo Operário, na Vila Branches. E amanhã, no dia 25, nós teremos a missa às 9h da manhã, na Igreja São Sebastião, no Parque São Sebastião. E depois, às 19h, a missa solene na Matriz da Vila Branches. Padre, muito obrigado por ter vindo, ter trazido sabedoria aqui pra gente, né? Ter esclarecido bastante coisa pra gente. Espero que a gente possa trazer o senhor para próximos assuntos, né? Que tenho certeza que tem muita gente que tem dúvida. Eu nem perguntei muita coisa pro senhor, que o senhor foi falou, isso é legal, a gente conversar, podia explorar isso, mas não dá. Porque senão a gente vai abrindo o leque, a gente não ia chegar no Natal nunca, né? Espero que o senhor possa vir mais uma vez aqui, ou 2, 3, 4, pra gente Tá bom, conversar. vai ser um prazer, é uma experiência nova. Eu acho que esses recursos, essas tecnologias, né, são uma fonte muito grande que podem contribuir eficazmente, né, para o anúncio que a gente tem que fazer ao mundo, né? Então, certamente me coloco sim à disposição. Isso aí. Pessoal, não esquece de comentar, tá bom? Aqui embaixo. Deixa o seu like, compartilha, copia esse link aqui agora e manda já para sua família aí para estar aprendendo, tá bom? A como viver o Natal, beleza? E segue a gente lá também no Instagram. Qual que é o arroba do nosso Instagram, ô Gil? Podcast Café Amargo. Segue a gente lá também e não deixa de seguir a gente aqui também no YouTube, beleza? Santo Natal para vocês e até a próxima terça. Até a próxima, pessoal. Até mais.